Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos continuar com o desafio de código proposto por uma startup de empréstimos aqui no Brasil. Eu já gravei um vídeo de 2 horas sobre isso, fazendo a minha solução ali, né, enquanto eu gravava. E aí foi muito legal porque as pessoas viram, na verdade acho que foi um dos vídeos que eu gravei que em menos de 24 horas teve mais visualização, dados os padrões aqui do canal Dev Eficiente. E um rapaz de nome Danilo Castro, que ele é Senior Software Engineering, deixa eu ver onde exatamente aqui, né? Calma aí. O nome dele aqui, ó, ele é Senior Software Engineering na Zalando SE. Eu não sei exatamente qual que é a empresa, mas eu queria dar o crédito aqui, né? Porque ele veio pelo LinkedIn falar comigo, falando assim, putz, eu vi seu vídeo, achei legal que você fez ali, né? As pessoas percebendo o que pode acontecer na hora que você está fazendo um código, que não tem isso de mago da programação e tudo mais. Achei muito legal que ele veio. E, na verdade, além disso, ele ainda falou uma coisa muito legal, né? Que era, olha, e eu acho que você poderia ter resolvido o desafio de uma maneira diferente. E aí ele explicou a ideia dele, né? E fez muito sentido. Porque o que acontece? Deixa eu mostrar aqui o código para você. Quando eu acho que eu já troquei aqui de branch, né? Quando eu fui resolver, né? Quando eu fiz aqui, deixa eu carregar aqui a classe, né? Só um segundinho. Calma aí. Deu uma travadinha aqui, não, calma aí que já vai carregar. Boa, carregou. Então, quando eu fui resolver, né, aqui a minha solução final, eu tinha aqui a minha classe que era a analisadora de empréstimos, e aí eu passava, né, por todas as implementações dessa interface que é análise de combinação e pegava uma que aceitava, que conseguia, né, para aquele determinado perfil de cliente, conseguia resolver e retornava as possibilidades de empréstimo. E funcionou. Como vocês bem viram aqui, funcionou. Mas qual que ficou aqui, né, a fragilidade da implementação? O que aconteceu aqui, que foi muito legal que ele pontuou. As minhas implementações colocaram no centro da solução o cliente. Então eu sempre retornava as possibilidades de empréstimo em função do perfil do cliente. Beleza? Então, o que aconteceu? Como eu poderia ter clientes de variados perfis, então para cada perfil de cliente, eu fiz aqui uma regra, né? Então eu tenho aqui a regra de empréstimo 1, que é um cliente que tem salário menor ou igual a 3 mil e maior, e não é de São Paulo. Então isso daqui era um cliente. Só que aí, né, por exemplo, tinha aqui a regra 2, que era o cliente tinha salário menor ou igual a 3 mil, ele era de São Paulo, e se ele for menor do que 30, aí eu poderia retornar 2 empréstimos. Beleza? Então o que acontece? Se, por exemplo, para cada nova combinação aí de cliente, né, os ifs ficaram parecidos em regras diferentes, beleza? Por mais que as condicionais ficaram espalhadas. Só que aqui eu corro o risco, por exemplo, né, se mudar a regra aqui qual que é a validação para você ter um empréstimo, por exemplo, pessoal, que é sempre você pode ter um empréstimo pessoal dado a regra do desafio. E eu estou sempre retornando, em todo lugar eu retorno um empréstimo pessoal. Tem outras situações, a depender de outras combinações também, que você pode ter pessoal com garantia e consignado. E aí, de novo, né, eu analiso as regras em cada uma das implementações diferentes. Então você pode ver que nesse momento, como a gente tinha, né, 6 ali possibilidades de combinações, se eu não me engano, eu fiquei com 6 regras diferentes. E aí ele falou assim, cara, se você colocar no centro da solução, ao invés do cliente, você colocar o tipo de empréstimo, você vai diminuir o número de implementações que você tem de análise, beleza? E vai ficar mais de boa, porque quando trocar, né, uma regra de análise de empréstimo, por exemplo, para pessoal, você vai trocar num canto só. Porque você vai trocar só em quem analisa empréstimo pessoal. Nesse momento eu teria que ver para vários lugares, porque todo lugar tem empréstimo pessoal. Se trocar a análise de regra, a regra para análise de empréstimo com garantia, você também poderia trocar num canto só, né? Que é quem verifica se tem possibilidade de empréstimo com garantia. E faz muito sentido,
fez muito sentido, né? Era para eu ter feito isso. Era para eu ter pensado na regra de empréstimo como centro da solução e não ter pensado no cliente, né? Na figura do cliente pedindo como centro da solução, né? E como você enxerga o problema, de novo, né? Código é uma automação do desejo que você entendeu do problema, beleza? Se eu entendi de um jeito, meu código refletiu aquilo. Agora que ele me fez entender de outro jeito, meu código refletiu o novo entendimento. Por isso que é tão importante você conseguir esclarecer a maior quantidade de dúvidas que você tem e, inclusive, né, conseguir falar sobre a ideia de solução, porque você começa a fazer a parada funcionar na hora que você está planejando, beleza? E eu planejei com vocês, dado um direcionamento, e aí Danilo trouxe essa outra visão, que na verdade é muito melhor, e eu ouvi e refiz o código aqui, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então calma aí que eu vou só trocar de branch, né? Então segura aí. Pronto. Então, qual que foi a principal mudança? Ao invés de ter várias regras, agora eu tenho uma regra que verifica, né, não é isso aqui não é regra, né? Isso aqui que é regra. Eu tenho agora uma regra que verifica empréstimo com garantia, uma regra que verifica empréstimo consignado e uma regra que verifica empréstimo pessoal. Na verdade, para empréstimo pessoal, não tem muita regra, porque todo mundo tem direito a empréstimo pessoal. Olha só, né? Tirou esse if aqui da minha frente. Voou. Beleza? Quando você vai, né, para o empréstimo aqui, ó, consignado, também tá bem simples, que é, putz, se a pessoa tem um salário maior do que 5 mil, ela tem direito ao empréstimo consignado. Então ficou aqui. Beleza? E aí tem a outra regra, tem a outra regra que é o empréstimo com garantia. E essa daqui é bem interessante, né? Porque o empréstimo com garantia é onde está todo... Ó, sobrou até um sysout aqui, ó. O empréstimo com garantia é onde está, literalmente, né, a dificuldade ali da parada. Porque você tem múltiplas combinações que dão acesso a empréstimo com garantia. Então, por exemplo, salário menor ou igual a 3 mil é de São Paulo e tem idade menor que 30, dá empréstimo com garantia. Salário maior que 3 mil, salário menor ou igual a 5 mil, né, e é de São Paulo, dá empréstimo com garantia. Salário maior que 5 mil, dá empréstimo, e idade menor do que 30, dá empréstimo com garantia. Então, aqui que você tem a parada. Então, o que acontece? Essa aqui é a minha primeira solução, beleza? Dado a métrica derivada do Cognitive Driven Development que eu utilizo hoje em dia, quando eu olho aqui, eu tenho que contar um ponto por conta do possibilidade de empréstimo response, um ponto por conta do novo cliente request, aqui, né? Então, agora aqui tem 2 com 3 pontos que eu implemento, que eu estou aqui fazendo referência a um tipo analisa combinação. E aí eu vou usar aqui, ó, um ponto para cada if. Então, tem aqui, ó, então tem mais um ponto aqui desse if, mais um ponto aqui desse if. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui, ó, 5, 6. Essa classe, no total, 6 ou 7 aqui, talvez tenha me perdido, esteja com 6 pontos, ela está com 6 pontos de dificuldade de entendimento. E 6 pontos, dada a métrica do CDD atual, quer dizer que está ok, eu posso deixar. Óbvio, você pode, Rafael Ponte, como já falei também no outro vídeo, e você pode pensar, putz, mas você tem aqui você tem aqui, né, ifs com múltiplas condições, cada condição poderia contar um ponto. Poderia. Se a métrica fosse essa, cada condição contando um ponto, então aqui esse if, você teria, ao invés de um ponto, 3. Esse if aqui de baixo, ao invés de um ponto, 3. Esse if aqui de baixo, ao invés de um ponto, 2. Então você teria só aqui de if, 2 mais 3, 5, mais 3, 8, beleza? Com os outros 3 pontos que tinha, a gente teria aqui 11 pontos. E 11 pontos de entendimento me obrigaria a refazer esse código. Faz sentido, não faz? Essa que é a parte boa de você se orientar por uma métrica clara de entendimento. Entendimento sempre vai ser contextual. Você precisa ter uma métrica para colocar todo mundo na mesma régua. Beleza? Então é o seguinte aqui. Eu fiz o código. Sem dúvida alguma ficou muito mais fácil. Beleza? Quando eu falo que ficou muito mais fácil, a complexidade diminui. A complexidade pensando em somatórias de pontos ficou parecida, só que agora eu utilizei
menos classes para fazer isso e menos classes respeitando o limite de entendimento de cada uma das classes. Ou seja, no final, tá melhor. Se eu posso resolver com 3 arquivos, ao invés de resolver com 6, respeitando o limite da métrica, na minha opinião, hoje em dia, é melhor. Beleza? Qual que é o ponto de atenção? Esses ifs aqui, se você for pegar, né? Na verdade, é um grande ou, né? Você tem isso, ou isso, ou isso. E aí, quando você pensa no teste, aqui, né? Deixa eu só fechar aqui e puxar o teste, é a regra de empréstimo com garantia teste. Quando você pensa no teste, ele fica um teste um pouco mais azedo. Por quê? Porque uma das técnicas de teste de cobertura de código é a técnica que chama Modify Condition Decision Coverage, ou seja, você tem que olhar, né, para todas as condições. Se isso aqui é um grande ou, você tem que olhar para todas as condições isoladamente e tentar extrair dali, né, da tabela a verdade dessa combinação, que é uma combinação, só para deixar claro, né, fazer a tabela disso daqui seria bem azeda, né, 1, 2, 3, aqui, né, 4, 5, 6, eu tô aqui, posso estar fazendo errado. Então, tem 8 condições. 8 condições, se eu não estiver errando na conta aqui, você teria a possibilidade. Tudo bem que tem variável repetida aqui, né? Mas, enfim. Mas são 8 condições, 2 a 8, né? Acho que daria... Nem sei quanto é que dá 2 a 8, 2 a 5, 32, 64, 128, 256 mesmo, né? Tudo mais. Você teria 256 combinações. Dessas 256 combinações, a gente teria que extrair, sabe o quê? 3 mais 4, 7, mais, calma aí, 3 aqui, né? Na verdade, 4, aqui não é, desculpa, que eu me confundi aqui, né? 4 combinações, porque aqui tem 3 condições. Aqui você também tem 4 combinações, então dá 8, com 3 combinações 11. Então você teria que extrair 11 combinações das 256 possibilidades aí, que claramente é um trabalho difícil de ser feito. Eu imagino que... Não estou dizendo que é complexo, mas exige muito esforço. Ele é difícil. Beleza? E aí, essa dificuldade está refletida aqui no meu teste, ó. Que aqui eu fiz um teste só e usei aqui o parameterizer de teste no JUnit para buscar as combinações que faz, né, o meu teste virar verdade, porque como seriam vários ous, então basta que cada um dos índices ali seja verdade, para que a parada, para que eu consiga retornar, né? Aqui você tem 4, porque especificamente, né, nesse teste aqui eu tenho 2 bordas, que é, eu tenho que achar um salário maior do que 3, então pelo boundary test eu puxo ali, né, para fazer o teste com 3.001, e eu também tenho aqui a borda para deixar, para que seja verdade, com menor ou igual a 5.000, então eu posso testar com 5.000, para fazer o meu teste, para fazer aquela combinação de maior do que 3 e menor do que 5 ser verdade. Mas eu tenho aqui, né, 4 situações que fazem virar verdade e tem um monte de situação que faz o teste retornar vazio. E o que é o reflexo aqui? Quando você pensa em design para testabilidade, você inclusive tem um espaço aqui para você melhorar o quê? Isolar cada um dos ifs em classes diferentes e fazer de novo, né, uma ideia de você passar por essas, no caso aqui como são 3 e são meio que fixas, daria para você colocar simplesmente 3 classes separadas, beleza? Chamaria os 3 métodos aqui, para você, aí você teria uma facilidade muito maior de combinação aí, e poderia fazer o teste de unidade isolado para cada uma das classes. Então, tem espaço de novo para você melhorar, mas aí, né, é aquilo que eu falei. Esse código, você pode ter um design melhor para testabilidade? Você pode. Você pode aqui. Só que se você for fazer isso, você vai criar novas unidades que vai aumentar a dificuldade do sistema como um todo. Então você vai achar um balanço. Então, para mim, nesse momento, essa solução é aceitável, mas obviamente que você já se vê espaço aqui para você criar para cada if uma classe com um método que vai fazer essa verificação. Você vai isolar o teste, né? Vai facilitar a escrita do teste. Pensando em CDD especificamente na métrica atual, se você pegar esse if e trocar por uma classe,
isso aqui não está ficando mais fácil. Porque um acoplamento conta um ponto, um if conta um ponto. Então, por essa métrica, você está trocando gato por lebre. Você está trocando 6 por meia dúzia. Agora, se a sua métrica for que cada condição seja um ponto, aí sim faria muito sentido. Então, para você ver de novo, né? O quão importante é você definir um limite de entendimento dado a métrica que seja compreensível por todo mundo que está participando da equipe. Essa é a beleza, na minha opinião, de você fazer um design que prioriza entendimento depois, obviamente, de colocar a parada para funcionar. Beleza? Mas ficou muito melhor. Uma coisa que ficou bem legal, né, é que agora eu tenho um método só. Então ficou muito melhor dado o jeito que eu analiso o código hoje em dia, né? Eu tenho agora aqui um método só, e aí fica muito interessante, ó, porque aqui no analisador eu faço o quê? Eu pego os analisadores de combinação, chamo um map e invoco o map aqui na coleção, né? E invoco o aceita, porque o aceita me retorna um opcional de possibilidade de empréstimo. Se esse opcional está presente, aí eu filtro, né? Então só fica os que sobram. E aí no final eu dou um map para pegar a possibilidade real e coleto. E eu inclusive tinha um assert aqui, né? Uma checagem de pós-condição, tal, que eu agora não preciso mais, beleza? Porque eu sempre botei uma resposta só, né? Que é um conjunto das possibilidades de empréstimo para um determinado usuário ou usuária. Se não veio nada, na verdade, né? Isso daqui eu não preciso, né? Sobrou aqui, porque já que é um set, eu tiro inclusive isso daqui. Beleza? Eu tinha esquecido aqui porque era um reflexo do código anterior, né? Eu tirei um if, ou seja, nem precisaria fazer mais, dado o meu sistema de fazer teste cobrindo branches e por aí vai, né? Quando eu penso no MCDC, eu estou tentando dar um passo, usando a minha interpretação, só estou tentando cobrir com testes, com branches, né? Que eu escrevo. Branches que são implementadas pela biblioteca ou pelo próprio runtime aí da linguagem. Eu não faço teste, por mais que a literatura pediria para eu testar isso daqui, né? Que isso daqui tem um loop, né? Que você faz um filtro e por aí vai. Então, mas enfim, né? No final, se fosse fazer até, né? Se você vir aqui na IDE e pede para fazer o inline, daria aqui o inline e realmente facilitou, né? Porque que faz aqui, aqui você tem um detalhe que é só para eu falar aqui, né? Nesse caso do código aqui, eu tenho agora, né? Eu ia falar que facilitou, né? Mas eu tenho agora 3 chamadas de função, que pela métrica atual tem 3 pontos. No código anterior, só para você ver um detalhe que isso que é legal. Aqui está com 3 pontos, mais o ponto da dependência. Eu vou dar só um pause e voltar de novo para o anterior. Voltei aqui agora, ó. No código anterior a gente tem o quê? Ó? Tem um ponto aqui desse filtro, para essa classe especificamente. Um ponto desse if aqui, porque se não tivesse vindo nenhum aceite, eu tinha que retornar uma coleção vazia. Esse daqui não conta ponto aqui na condicional, beleza? Porque, de novo, né? A gente só conta ponto na métrica atual para as branches. E isso daqui não é uma branch. Por mais que dentro do state, obviamente, exista um fluxo ali e tudo mais. E também não contaria ponto aqui, né? Que eu estou só fazendo invocação de métrica. Então, pelo CDD, essa versão de código, ela é mais fácil de entender do que a outra. Mas ambas residem dentro do limite, né? Aqui está com 3 pontos e a outra com 4. Tá tudo bem. Beleza? Então, eu queria contar, né? Isso daqui... Eu queria compartilhar isso daqui com você. Voltei aqui, né? Não sei se ele vai... Eu dei um checkout. Deixa eu dar um checkout aqui para a versão que Danilo sugeriu, né? Então, deixa eu ver se vai voltar aqui. Beleza? Voltou. Então, eu queria muito fazer esse vídeo, por quê? Porque tá tudo bem na hora que você pegou um código, percebe que a minha solução, quando você pensa em orientação a objeto, a minha primeira solução, dado o meu entendimento, eu utilizei bem os recursos. Utilizei, ficou ali, né? Facilitei a escrita dos testes, mantive o nível de entendimento de cada uma das unidades. O código estava flexível, por mais que pudesse ser mais flexível ainda, né? Que nem foi agora.
Mas qual foi a variável muito importante? O meu entendimento tinha colocado o cliente no centro, enquanto que o entendimento de Danilo e talvez de outras pessoas que viram o vídeo e não vieram falar comigo, colocaram o tipo de empréstimo no centro. E, de novo, código é a automação do desejo de alguém. Então, quando alguém escreveu aquela especificação, tinha um desejo. Quando eu interpretei, a minha ideia era manter o desejo, beleza? E eu reproduzi isso no código. Danilo interpretou, também querendo manter o desejo, interpretou diferente, e isso guiou, direcionou toda a solução. Mas percebe que eu utilizei as mesmas técnicas. Polimorfismo, pensei em técnicas de teste para conseguir derivar os casos de teste que eu teria que fazer, e por aí vai. Beleza? Então, achei massa demais a sugestão. Muito obrigado, Danilo. Eu vou deixar o link do seu LinkedIn aqui, beleza? Porque, enfim, né? A galera pode querer fazer contato com você ou algo do gênero. E, de novo, né? Lembrem sempre de manter o ouvido aberto, a mente aberta. Vocês têm sempre alguém que pode ter alguma solução, alguma ideia melhor do que a sua. E no momento que você se fecha para isso, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Era isso. Tchau.